Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a Eustáquio Presley, porque ele foi um dos primeiros canais ateístas que eu foi um dos primeiros canais ateístas que eu procurei debater com ele. Então, assim, o primeiro que eu tenho que agradecer é o Eustáquio, porque foi através muito dele que, né, nos bate-papos que eu tive ali, enchendo o saco dele ali no canal dele, foi que eu foi que eu comecei a despertar. De verdade, né, estudando teologia, você já começa a despertar. Começa a despertar, começa a ver as contradições e tal. Bom dia! Hoje são 9 de outubro de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse o 20º vídeo 20, o 20º vídeo da série O STF e os atos antidemocráticos. Estou fazendo uma pequena série analisando trechos de falas de advogados lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal. E aí, advogados que defendem réus que, em 8 de janeiro do fluente ano, praticaram vários crimes aqui em Brasília. Então, estou analisando ainda trechos da fala da defesa do ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva. Então, ouça aí o nobre advogado e vamos aqui ao quadro. Ouça aí. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a Vossas Excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram-no perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu dizes. E ele volta a dizer, por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. Muito bem, vamos aí acima. AP, ação penal. AP 1060. Réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. Advogado, Sebastião Coelho da Silva. Lá na defesa, no Supremo Tribunal Federal, o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva fez uma referência ali ao julgamento de Jesus. Ele é cristão, o advogado é cristão, adepto do cristianismo. Ele fez ali uma referência ao julgamento de Jesus. E eu estou mostrando aqui, com este 20 vídeos, estou mostrando aqui que o julgamento de Jesus trata-se de uma lenda. Já o julgamento do Aécio Lúcio Costa Pereira é um fato. Ocorreu mesmo aqui em Brasília agora, não é? Recentemente, o Aécio Lúcio Costa Pereira foi condenado a 17 anos de prisão, não é? Muito bem. Então eu estou aqui analisando o julgamento de Jesus, que é outra coisa, é lenda. E aí o julgamento de Jesus está nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, presentes no Novo Testamento da Bíblia cristã. Então, assim, gente, estou mostrando aqui que são relatos lendários, são narrativas inventadas por evangelistas. E como são inventadas por 4 evangelistas, no caso aí do Novo Testamento, são narrativas diferentes e contraditórias. E estou mostrando aqui essas diferenças e contradições
que são do conhecimento de qualquer estudioso sério da Bíblia. Então, ali, nas narrativas sobre o julgamento de Jesus presentes em Mateus, Marcos, Lucas e João, são inúmeras as diferenças, são várias as contradições. Por quê? Porque os evangelistas iam escrevendo de acordo com sua imaginação. E como pessoas têm imaginação e imaginação diferente, vai escrevendo coisa diferente, diferentemente de uma narrativa sobre um fato que realmente ocorreu, que é o caso do Aécio Lúcio Costa Pereira. Então, o julgamento do Aécio Lúcio Costa Pereira é um fato, existiu, agora recentemente aqui em Brasília. Já o julgamento de Jesus, lendas que estão narradas aí nos 4 evangelhos. Então vamos aqui a mais um detalhe. Muito bem, veja acima ali. Veja como, quando a gente trata de lenda, as respostas são várias e diferentes. Quando a gente trata de lenda, as respostas são muitas e diferentes e contraditórias. Quando a gente trata de fato, não. As respostas são iguais e não são contraditórias. Então vamos aí, gente. Nas lendas sobre Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos aí à pergunta acima. Eu pergunto assim: Pilatos, o Pôncio Pilatos, governador romano, na época lá, o Pilatos, será que ele sabia que Jesus era da Galileia? Será que ele sabia que Jesus era da Galileia? O que você me diz? Eis a pergunta. Veja bem, veja aqui o caso do Aécio Lúcio Costa Pereira, que é um fato, que realmente ocorreu, o julgamento dele, lá no Supremo Tribunal Federal. Então veja, se eu perguntar, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, será que eles sabem a origem de Aécio Lúcio Costa Pereira? Será que eles conhecem os ministros do Supremo Tribunal Federal que julgaram o Aécio Lúcio Costa Pereira? Será que os ministros do STF sabem que o Aécio, veio lá de Diadema, no estado de São Paulo, da cidade de Diadema? Será que os ministros sabem disso? Que o Aécio veio lá de Diadema, no estado de São Paulo? A resposta é sim. Sim. Os 11 ministros do STF sabem que Aécio Lúcio Costa Pereira morava em Diadema. A família dele mora lá. Ele veio de lá, de Diadema. Os ministros sabem disso. Os ministros sabem disso. E o Aécio Lúcio da Costa, por ter praticado crimes, foi condenado a 17 anos de prisão e perdeu o emprego dele. Veja o que esse rapaz fez. Num ato louco, influenciado por bolsonaristas doentes, veio a Brasília praticar atos contra a democracia. Veja aí o Aécio. E aí, perdeu o emprego dele na Sabesp, que é uma companhia de saneamento básico do estado de São Paulo. Por essas ações, ele perdeu o emprego. Veja, e está condenado a 17 anos de prisão. Veja o que o ser humano é capaz de fazer quando influenciado por pessoas más. Aí está. Muito bem, então os 11 ministros do STF sabem a origem do Aécio Lúcio Costa Pereira, de onde ele veio. Ele veio de Diadema, no estado de São Paulo.
Agora eu quero saber o seguinte: se o Pilatos sabia também de que Jesus era da Galileia, a origem de Jesus. Será que o Pilatos sabia, gente? Eis a pergunta aí, ó. Pilatos sabia que Jesus era da Galileia? Muito bem. Para que eu, para eu procurar essa resposta, eu tenho que ir, obviamente, aos 4 evangelhos, não é mesmo? Do Novo Testamento. Porque ali eu quero a resposta nos 4 evangelhos, dizendo que Pilatos sabia ou não sabia que Jesus era da Galileia. Então veja o que é lenda, muito diferente de fato. Então vamos às lendas aí no Novo Testamento. Veja aí no quadro, Mateus, Marcos, Lucas e João. As passagens bíblicas sobre o julgamento de Jesus em Mateus está aí, ó. Mateus capítulo 27, versículos 1, 2, 11 a 26. O mesmo julgamento se repete em Marcos. Marcos aí, capítulo 15, versículos 1 a 15. Também se repete em Lucas, veja aí no quadro. Lucas, capítulo 23, versículos 1 a 24. E no Evangelho de João, também se repete aí o julgamento de Jesus. Em João, capítulo 18, versículos 28 a 40, e João, capítulo 19, versículos 1 a 16. Muito bem. Então eu vou perguntar agora a Mateus. Eu digo assim, Mateus, ô Mateus, diga-me uma coisa, Mateus. Pôncio Pilatos sabia que Jesus era da Galileia, Mateus? O Mateus vai responder assim para mim, ó. Não sabia. Vamos perguntar agora ao evangelista Marcos. Querido Marcos, diga-me uma coisa. Pôncio Pilatos sabia que Jesus era da Galileia? O Marcos responderia assim para mim: não. Vou perguntar agora ao evangelista Lucas. Lucas, meu amigo, diga-me uma coisa. Pôncio Pilatos sabia que Jesus era da Galileia? Aí o Lucas vai responder para mim assim: sim, Pilatos sabia que Jesus era da Galileia. Viu aí, gente, a diferença? E vou perguntar agora a João. João, meu querido João, diga-me uma coisa. Pôncio Pilatos sabia que Jesus era da Galileia? Aí o João vai responder para mim assim: não sabia. Viu aí, gente, a diferença? Mateus, Marcos e João dizem que Pilatos não sabia que Jesus era da Galileia. Apenas Lucas. Viu aí, gente, a diferença? Isso ocorre por quê? Porque estamos tratando de narrativas lendárias, inventadas por evangelistas, copiadas e acrescentadas por evangelistas. Daí é da diferença, entendeu? 3 aí dizem que Pôncio Pilatos não sabia que Jesus era da Galileia. Já um diz que sim. Viu aí a contradição? Isso não ocorre quando a gente trata de fato. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal sabem que Aécio Lúcio Costa Pereira veio de Diadema, no estado de São Paulo. Entendeu? Porque isso é fato, não é lenda. Agora vamos aí a Lucas, que diz sim, e ao João, que diz não, juntamente com Mateus e Marcos. Veja aqui agora em Lucas, vamos provar isso aí, que no texto de Lucas, na narrativa inventada por ele colocou lá Herodes e colocou lá que Pôncio Pilatos sabia que Jesus era da Galileia, em Lucas. Em João, Marcos e Mateus, não. Então veja aqui Lucas abaixo do quadro, à esquerda. Versículos aí, Lucas, capítulo 23, versículos 5, 6 e 7.
está escrito assim. Vamos lá. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Vamos explicar isso aí. Vamos lá, diz assim, versículo 5. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. O que é isso aí, gente? Na lenda sobre o julgamento de Jesus, no Evangelho de Lucas, Lucas colocou isso aí, que os sacerdotes, anciãos e o povo judeu insistiam, dizendo assim, veja bem, para o Pôncio Pilatos, o povo dizendo assim: Pôncio Pilatos, governador, ele alvoroça, ou seja, esse Jesus aí, alvoroça, ou seja, bagunça aqui o povo, dizendo, os sacerdotes, anciãos e o povo judeu, na lenda de Lucas, dizendo para Pôncio Pilatos, entendeu? Dizendo que Jesus fazia a maior bagunça ali no povo e que Jesus ensinava ali em toda a Judéia, desde a Galileia, onde Jesus, olha aí, começou, desde a Galileia, onde Jesus começou, alvoroçando ali, bagunçando o coreto. É isso aí que eles dizem para o Pôncio Pilatos, que Jesus vem bagunçando o povo desde a Galileia, onde começou, ó, até aqui a Judéia, viu aí? Então, sacerdotes aí disseram a Pôncio Pilatos que Jesus, desde a Galileia, vem aí bagunçando o coreto, entendeu? E aí o versículo 6 diz assim: tendo Pilatos ouvido isto, olha aí, Pôncio Pilatos ouviu os sacerdotes, anciãos e o povo judeu dizendo que Jesus vem bagunçando o coreto desde a Galileia, entendeu? Desde a Galileia, onde Jesus começou. Ou seja, sacerdotes, anciãos e judeus dizendo ao Pôncio Pilatos que Jesus veio da Galileia, de um lugar chamado Galileia, entendeu? Olha aí. E aí diz o versículo 6, ó, tendo Pilatos ouvido isto, que Jesus veio da Galileia, onde começou, olha aí, perguntou se aquele homem era galileu, olha aí, viu aí? Pilatos ouviu dos sacerdotes e anciãos e do povo judeu que Jesus veio da Galileia, onde começou, entendeu? E aí Pilatos perguntou, né, se Jesus realmente era galileu. Olha aí, o 6º. E no 7º, ele ficou sabendo que Jesus, sim, era galileu, da Galileia. Veja aí o versículo 7º. Ao saber, olha aí, o Pôncio Pilatos, ó. Ao saber que Jesus era da jurisdição de Herodes, ou seja, que Jesus era galileu, ao saber disso, Pilatos falou assim, esse Jesus aí é da Galileia, então eu vou mandar para o rei Herodes, porque ele é o competente para julgar os galileus. E aí diz na lenda de Lucas que o rei Herodes estava naqueles dias ali, na Páscoa, em Jerusalém, passeando. O rei Herodes estava passeando por Jerusalém naquela época. E aí o Pilatos, sabendo que Jesus era galileu, sabendo que Jesus era da Galileia, sabendo que Jesus, por isso, era da jurisdição de Herodes, não ria. Aí o Pilatos encaminhou Jesus para Herodes. Viu aí? Então, no Evangelho de Lucas, o Pôncio Pilatos sabia que Jesus era da Galileia. Tanto é verdade que ele mandou Jesus para ser interrogado por Herodes.
E Jesus foi interrogado por Herodes apenas no Evangelho de Lucas. Não foi interrogado por Herodes no Evangelho de Mateus, Marcos e João, apenas no Evangelho de Lucas. Porque, repito, são narrativas criadas por evangelistas. Então, Lucas inventou isso aí, entendeu? Que o Pôncio Pilatos ficou sabendo que Jesus era galileu da Galileia e por isso mandou Jesus ser interrogado por Herodes, porque era competente para julgar Jesus, entendeu? E depois Herodes fez várias perguntas a Jesus, interrogou Jesus, somente no Evangelho de Lucas. Herodes interroga Jesus e depois devolve Jesus para continuar sendo interrogado por Pôncio Pilatos, entendeu? Então, no Evangelho de Lucas, já mostrei isso aqui. Na lenda criada por Lucas, ele coloca Jesus sendo interrogado por duas pessoas, Pôncio Pilatos e Herodes, apenas no Evangelho de Lucas. Ele inventou isso aí. Nos Evangelhos de Mateus, Marcos e João, Jesus nunca foi interrogado por Herodes. É isso que dá quando você escreve sobre lendas, diferenças e contradições. Entendeu, gente? Então, de acordo com Lucas, Pôncio Pilatos sabia que Jesus era da Galileia. Viu aí? Só Lucas coloca isso, que o Pôncio Pilatos, sim, sabia que Jesus era da Galileia. Tanto é que ele mandou para a jurisdição de Herodes, que tinha competência para julgar os galileus. Entendeu? Já os evangelhos de Mateus, Marcos e João, não. Segundo esses três evangelhos, Pilatos não sabia que Jesus era da Galileia. Pôncio Pilatos morreu sem saber que Jesus era da Galileia. E uma prova está no Evangelho de João. Veja agora à direita aí, abaixo, Evangelho de João. Em João, capítulo 19, versículos 8 e 9, está aí a prova, que Pilatos não sabia que Jesus era da Galileia. Então vamos ler aí. Diz assim, veja aí, abaixo, à direita. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando a entrar no pretório, no palácio, perguntou a Jesus: Donde és tu? Donde és tu? Ou seja, de onde tu és? De que região tu és? Hein, Jesus? Veja aí, Pilatos perguntando a Jesus: Jesus, de onde tu és? De onde tu vieste? Olha aí, ó. De onde tu vieste? Que eu não sei, ó. De onde és tu? De onde és tu, Jesus? Pilatos pergunta a Jesus, entendeu? De onde Jesus veio. E aí veio aí, leia o que está escrito aí, ó. Mas Jesus não lhe deu resposta. Não respondeu, entendeu? Então veja, no Evangelho de João, Pilatos pergunta a Jesus: de onde és tu? Ou seja, de onde és? De que cidade? De que lugar tu vieste? De onde és tu? Entendeu? Perguntando a Jesus de que cidade Jesus veio. Mas aí, ó, mas Jesus não lhe deu resposta. Não respondeu. Entendeu? Então, nos evangelhos de Mateus, Marcos e João, Pôncio Pilatos morreu sem saber que Jesus era da Galileia. Ele não sabia. Ele só sabia em Lucas. Viu aí, gente? Porque são narrativas lendárias, criadas por evangelistas. Daí as contradições, as diferenças. Viu aí? E veja no 8º aí, diz assim, ó, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou com medo, Pilatos. Qual foi a declaração que ele ouviu? Está no versículo 7. No versículo 7, os judeus ali disseram ao Pôncio Pilatos que Jesus deveria ser morto por blasfêmia. Entendeu? Os judeus dizendo ao Pôncio Pilatos, veja lá no versículo 7.
João capítulo 19, versículo 7. Os judeus estão explicando ao Pôncio Pilatos que existia uma lei que condenava a pena de morte, a crucificação, aquele judeu que dizia ser o Filho de Deus. E Jesus dizia ser o Filho de Deus, o Rei dos judeus, entendeu? Então os judeus estão explicando ao Pôncio Pilatos que Jesus deve ser condenado e morto, porque ele cometeu o crime de blasfêmia, de acordo com a lei que havia na época, porque Jesus dizia que era o Filho de Deus. Isso era crime de blasfêmia. E Jesus morreu por isso. E aí diz, no versículo 9, quando Pilatos ficou sabendo que havia uma lei que condenava à morte aquele judeu que dizia ser o Filho de Deus, aí não teve jeito, ele condenou Jesus por blasfêmia. Então veja aí no versículo 9, diz assim, e aí o Pôncio Pilatos, e o Pôncio Pilatos, tornando a entrar no pretório, no palácio, perguntou a Jesus. Nessa lenda de João, eu já mostrei no outro vídeo, né? Muita gente riu aí. É porque nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o Pôncio Pilatos interroga Jesus fora do pretório, fora do palácio, entendeu? Porque é lenda, gente. Então veja, nas lendas de Mateus, Marcos e Lucas, o Pôncio Pilatos interroga Jesus fora do palácio, na frente de anciãos, de sacerdotes e na frente do povo judeu, entendeu? Só em Mateus, Marcos e Lucas. Já em João, não. Em João, como é lenda criada por evangelistas, em João é diferente. No Evangelho de João está escrito lá que Pôncio Pilatos interrogou Jesus, só os dois, dentro do pretório, dentro do palácio, entendeu? Muita gente riu aí, né? Porque é para rir mesmo. Então veja, no Evangelho de João, e somente no Evangelho de João, Pilatos interroga Jesus, só os dois, dentro do pretório, dentro do palácio. E os sacerdotes, anciãos e o povo ficaram fora do palácio. Não ficavam vendo Jesus nem Pilatos, no Evangelho de João. Então ali, o Pilatos faz uma pergunta a Jesus dentro do palácio, do pretório. Aí o Pilatos sai, conversa com o povo, volta para Jesus, depois sai. É um entra e sai miserável, 6 vezes. Pilatos entra no palácio, conversa com Jesus, volta, sai do palácio, conversa com o povo, volta para o palácio, conversa com Jesus, sai do palácio, conversa com o povo de novo, volta para o palácio, 6 vezes ele faz isso. Então veja aí, por que acontece isso, gente? Porque são relatos lendários, inventados por evangelistas. Não são narrações fiéis de um fato, de um evento que realmente ocorreu. Não são. É por isso que estão aí as diferenças. Entendeu, gente? Então é isso aí. Resumindo, a pergunta acima. Pilatos sabia que Jesus era da Galileia? Resposta: Mateus, Marcos e João. Não. Pilatos morreu sem saber que Jesus era da Galileia. Já o Lucas diz que sim. Sim, Pilatos sabia que Jesus era da Galileia. Mais um vídeo e muito obrigado.